Bem, é ótimo estar com vocês. Quero dizer-lhes desde o início que esta é uma conferência maravilhosa e que, se vocês ficarem para o restante da conferência que se seguirá, irão aproveitá-la por completo. Vamos perante a face de Deus. Grande Deus do céu, peço tua bênção sobre este sermão, conforme procuro passar conselhos práticos e princípios bíblicos para viver a vida de solteiro. Oramos, Senhor, para que todos aqui se beneficiem deste sermão e recebam pepitas de ouro para levar, meditar, pensar e lucrar. Por favor, esteja conosco e ajude-nos neste sermão e faça-o dar frutos, alimento para a piedade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Embora vocês talvez não sejam solteiros, sabia que a maioria dos adultos na América atual são solteiros? Pouco mais de 50%. 6% são viúvos, 10% divorciados e até então não casaram de novo. A idade média com que homens e mulheres se casavam, quando nasci, era de 23 anos para o homem e 20 para a mulher. Agora é acima de 30 anos para o homem e 28 para a mulher. Essa é a média. Assim, cerca da metade dos anos férteis são gastos antes de as mulheres de hoje se casarem. Agora, essas estatísticas significam que a maioria dos americanos vive uma vida de solteiro durante, pelo menos, a primeira década da sua vida adulta, se não mais tarde também. Margaret Clarkson observa que o estado de solteiro tem um efeito cumulativo no espírito humano, que é totalmente diferente aos 50 e aos 30. O estado de solteiro tornou-se a nova norma e o estatuto da maioria na nossa nação. Então, como devemos viver a vida de solteiro? O que farei neste sermão é expor 7 proposições bíblicas para vocês. As 3 primeiras são em relação ao Criador e as próximas 4 em relação a Jesus. Na sequência, quero lhes passar alguns conselhos práticos. Portanto, vamos nos mover, avançar em um ritmo bem rápido para acrescentarmos tais conselhos bíblicos. Então, número 1. O Senhor reina sobre o casamento e o estado de solteiro. O princípio bíblico é que não estamos no controle. Deus está. Paulo diz que Deus faz todas as coisas, Efésios 1:11, conforme o conselho da sua vontade. Deus criou o casamento no Jardim do Éden. Ele é o primeiro casamenteiro. Ele ordena cada casamento. Ele está no controle da nossa vida, da nossa morte, de cada fio de cabelo da nossa cabeça. E às vezes isso significa que Deus escolhe soberanamente remover os nossos desejos ou não nos dar o que desejamos. Ezequiel 24:16, Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Deus pode impedir o casamento por anos, para servir a propósitos divinos que você nem sabe quais são. Essa é a sua soberania. José foi vendido como escravo aos 17 anos. Só depois dos 30 anos ele ficou livre para se casar. Mas essa era a vontade de Deus para ele. Portanto, não controlamos o nosso estado conjugal, nem entendemos completamente porque Deus ordena que seja assim. Uma pessoa passará 70 anos casada. Outra se casará jovem, mas sofre muito com um casamento ruim. Outra ainda vivencia um cônjuge morrendo tragicamente jovem. Deus nos chama para caminhos profundos na vida. Caminhos profundos de submissão. E a submissão, de fato, envolve 4 passos bíblicos. Não tenho tempo para detalhar isso para vocês, mas deixe-me resumir. Número 1. Aconteça o que acontecer conosco, nós reconhecemos o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Foi isso que
Eli disse quando seus filhos foram mortos: é o Senhor. Se a mão do Senhor não estiver em alguma coisa, não há conforto em parte alguma. Número 2. Ir mais fundo na submissão é justificar ao Senhor. Está certo. Está certo. Sou um pecador. Eu não mereço nada além do inferno e da morte. É isso que precisamos dizer. E então não importa o que aconteça em nosso caminho. Dizemos, isso é mais do que mereço. Eu tenho um amigo, toda vez que alguém o pergunta, como você está? Ele diz, melhor do que eu mereço. Isso é sempre verdade. Sempre verdade. Não importa quais fardos você esteja carregando. Certa vez entrei no primeiro andar de um elevador em minha cidade natal, Grand Rapids. Uma senhora entrou e ao subirmos ao 7º andar, eu pensei, bem, tenho cerca de 45 segundos para evangelizá-la. Perguntei a ela como estava o tempo. E ela disse que estava bom, e eu disse, bem, não é ótimo que Deus esteja no controle do tempo? E ela estava falando, ela disse sim, e eu disse, bem, sabe, muitas pessoas reclamam do tempo. Sim, ela disse, minha mãe me criou sempre dizendo que qualquer coisa acima da terra é a misericórdia do Senhor. Pensei, bem, ela é quem está me evangelizando. Vocês percebem o que ela está dizendo? Merecemos a morte e o inferno. Acreditamos que merecemos coisas ocultas. Mas Deus diz, serei misericordioso com você, mesmo que eu não te dê tudo o que você quer. E assim devemos concordar com Deus. Está certo, Senhor. Eu não mereço o que eu quero. Terceiro, não apenas reconhecemos e concordamos com Deus em verdadeira submissão, aprovamos Deus. Uma coisa é dizer que Ele está certo, outra coisa é dizer que está bem. Confio em Ti, Senhor, mais do que confio em mim mesmo. Coloquei as rédeas da minha vida em Suas mãos, porque creio que Tu és mais confiável para dirigir a minha vida do que eu. Veja, esse é um passo bem profundo de submissão, mas é um doce passo de submissão. E em quarto lugar, na verdadeira submissão, o passo mais profundo é realmente apegar-se a Deus como meu melhor amigo, quando Ele parece vir contra mim como meu maior inimigo. É dizer com Jó, ainda que Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Então aí está. Deus é o Senhor de todas as áreas da sua vida. E você deve se curvar diante disso, reconhecendo-o, justificando-o, aprovando-o e apegando-se a Ele. Esse é o princípio número 1. Princípio número 2. A lei de Deus limita a atividade sexual ao marido e à mulher. A lei moral diz, não adulterarás. O Catecismo de Heidelberg diz ao expor essa lei que devemos viver castamente e com moderação, seja no casamento santo ou na vida de solteiro. Em outras palavras, a lei de Deus também proíbe a fornicação entre as pessoas solteiras, sexual, toda atividade sexual entre pessoas que não são casadas entre si. E Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4,3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso não está falando apenas sobre o ato de amor consumado no casamento. Está falando também sobre toques ou beijos íntimos antes do casamento. A lei regula até mesmo os próprios pensamentos, os desejos dos nossos corações e as palavras das nossas bocas, exigindo pureza interior, santidade na fala, em contraste com os modos lascivos e promíscuos deste mundo. João Calvino abordou isso bem. Eles são atacados por suas inclinações carnais. Eles, ou seja, você e eu, e deveriam colocar o temor de Deus em oposição às tentações desse tipo, cortar todas as entradas para pensamentos impuros e pedir ao Senhor para lhes dar suporte para resistir e se controlarem com todas as suas forças, a fim de extinguir as chamas da luxúria. Esse é o princípio número 2. Nada de atividade sexual fora do relacionamento marido-mulher. Princípio número 3. O estado de solteiro existe em tensão com a ordenança de criação do casamento estabelecida por Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Portanto, o casamento não é apenas uma ideia humana, é uma ordenança da criação, instituída por Deus, tecida na própria estrutura da vida humana neste mundo, como fundamental para todas as outras sociedades neste mundo. Então, Paulo diz para se abster da fornicação que cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher o seu próprio marido. Ora, as pessoas podem, às vezes, encontrar-se numa situação em que não podem se casar, pelo menos não nos limites da sabedoria e da retidão. No entanto, não conseguem evitar a ansiedade da solidão, que pode incluir solidão, frustração sexual, dificuldades financeiras, pressão ou crítica da família, medo e insegurança, e a dor dos sonhos não realizados. Portanto, essa tensão torna-nos vulneráveis à tentação, mas a tensão em si não é pecaminosa. Muitas vezes a ansiedade é a oportunidade de exercitar a obediência à vontade de Deus e tornar-se mais semelhante a Cristo. E isso coopera em conjunto para o nosso bem maior. Princípio número 4. Vou passar agora para os princípios que falam sobre o estado de solteiro no relacionamento com Cristo. Princípio número 4. Jesus Cristo permaneceu solteiro para iniciar uma nova criação. Não é interessante que a unicidade de Deus, o Filho encarnado, sinalize uma mudança notável na ordem da humanidade de Deus, uma mudança da criação para a nova criação? Jesus nunca se casou, pai sem filhos, mas ele ressuscitou dos mortos como o último Adão, o início da nova humanidade. 1 Coríntios 15, 45. Então, como o novo Adão gerou descendência se permaneceu solteiro? Bem, ele faz isso pelo poder vivificante do Espírito Santo. O Senhor Jesus ressurreto e aqueles que estão unidos com Ele são a nova criação, a criação espiritual, as primícias de um mundo novo. E esta nova criação não está isenta do casamento, pois Cristo é o noivo perfeito para a sua igreja, que amou a igreja e se entregou por ela, para que pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. E assim poderíamos dizer, falando com reverência, que não há nem casado nem solteiro em Cristo, pois Cristo é tudo e está em todos. Princípio número 5. O estado de solteiro oferece a oportunidade de devoção e serviço total ao Senhor. Tal como seu mestre, alguns dos maiores servos de Cristo eram solteiros. Eu diria que Paulo provavelmente foi solteiro a vida toda, apesar do Scott Brown não entender. Mas é discutível, ninguém sabe ao certo, e ninguém pode dar uma resposta oficial. Mas certamente Agostinho, o bispo de Hipona, no norte da África, cuja liderança e escritos influenciaram a igreja durante séculos, ou o pregador puritano Richard Sibbes, ou missionárias como Mary Slessor, Amy Carmichael, pessoas que fizeram muito bem nesta vida. Muitas vezes eram solteiros. Paulo diz, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos ao Senhor. O casamento pode trazer muitas distrações. O estado de solteiro permite que as pessoas sirvam a Deus com grande liberdade. Esse é um dom de quem é solteiro. Número 6. Em Cristo, o estado de solteiro é um dom e um chamado. Um dom e um chamado. 1 Coríntios 7:7. Quando Paulo se refere ao estado de solteiro aqui como um dom, ele não está falando sobre dons espirituais. Ele está dizendo que o estado civil de cada cristão, em cada momento da vida, é um dom da graça soberana e merecida de Deus. Ser solteiro, desde que você seja solteiro, disse Taylor,
é o que é melhor para mim neste momento da minha vida. E também implica que, sendo solteiro, Deus fornece a graça para viver em santidade sexual celibatária. Paulo continua dizendo, não pratiquemos imoralidade, 1 Coríntios 10, e promete, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, tanto o status, o casamento ou o estado de solteiro, trazem consigo uma vocação, um chamado para cumprir, uma administração. A propósito, a vida é toda uma questão de administração, usar o tempo e os talentos para o reino de Deus, e de acordo com os relacionamentos que não temos, bem como os relacionamentos e responsabilidades que temos. Então você é chamado para o estado de solteiro neste momento da sua vida, porque esse é o chamado e a escolha de Deus para você neste momento. No dia do juízo, como mordomo de Deus, Deus lhe perguntará como você passou seu tempo de solteiro. E Ele lhe perguntará como você passou seu tempo de casado. E você será responsável, entende? Por ambos, porque ambos são a sua vocação. Princípio número 7. Todos em Cristo serão solteiros, mas ninguém estará solteiro. O que quero dizer com isso? No final das contas, todos em Cristo serão solteiros, mas ninguém estará solteiro. Bem, a nova criação de Deus começou nas vidas individuais à medida que Cristo converte e santifica cada um dos eleitos de Deus. E esta nova criação um dia florescerá na renovação de todas as coisas nos novos céus e na nova terra. E nesse momento, entende? O Senhor Jesus ressuscitará seu povo dentre os mortos, trazendo-os para uma nova ordem de vida, na qual eles marinarão e habitarão na glória, a glória pura e não diluída de Deus. E Jesus disse que lá ninguém se casará. Na ressurreição, eles não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Pense sobre isso. Nesta vida, esta vida é menos que um grão de areia em relação a toda a areia deste mundo, em comparação com a eternidade. Thomas Watson disse que se você colocar toda a areia do mundo em uma enorme pilha que se estende por milhares de quilômetros, pense nos Estados Unidos, montanhas altas alcançando os céus. Se você colocasse toda a areia do mundo, ela provavelmente cobriria toda a nossa nação. E Watson disse que se um pássaro aparecesse a cada 1000 anos, pegasse um grão de areia e o transferisse para uma nova pilha, depois que os bilhões, trilhões, ilhões de anos se passassem e toda a mesma pilha fosse movida, a eternidade mal teria começado. Esta vida é tão curta. Se Deus decidir que você ficará solteiro nesta curta vida, lembre-se que todos serão solteiros para todo sempre, em termos do estado de casamento no céu, no que diz respeito aos relacionamentos horizontais. E, no entanto, ninguém será solteiro no céu, porque todos os redimidos do Senhor se casarão no casamento espiritual, definitivo, beatífico, glorioso e utópico com o Senhor Jesus Cristo. Certa vez li a história de uma jovem que sempre quis se casar. Ela teve câncer aos 42 anos, morreu aos 43. E quando ela estava morrendo, ela disse ao pai, "Pai", ela disse, "eu sempre quis me casar. Finalmente vou realizar o desejo do meu coração." O pai dela achou que algo estava errado com a mente dela no final. E ele diz, bem, tentando diminuir o tom, ela diz, "Não, pai, você não entendeu. Agora irei me casar com o Senhor Jesus Cristo." Esse é o casamento perfeito e utópico. Alegremo-nos, exultemos, Apocalipse 19, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Entendem? Essa é a principal coisa. Ataviou. Esteja pronto para o casamento eterno com o Cordeiro. Esteja pronto para aquele lugar onde todos em Cristo
serão solteiros. E ainda assim, ninguém será solteiro. E nesse casamento não existe falhas. Esse casamento nunca precisará de terapia. Esse casamento nunca terá discussões. Esse casamento será absolutamente perfeito. Você irá se regozijar em Cristo como seu cônjuge celestial, que é o único que possui glória e felicidade infinita. Bem, esses são os 7 princípios bíblicos que encontro. Sem dúvida, há muito mais. Mas essa é uma estrutura para viver uma vida de solteiro aqui, neste mundo. Agora, alguns conselhos práticos. Quero lhes dar conselhos práticos em quatro tópicos. O primeiro, e todos eles têm a ver com glorificar a Deus, porque esse é sempre o propósito de todas as coisas na vida, certo? Você deve viver para a glória de Deus. Qual é o propósito do homem? Viver para a glória de Deus. Então, 4 categorias. Número 1. Conselhos práticos para uma vida boa que glorifique a Deus. Uma boa vida. Todo mundo quer viver uma vida boa, não é? Bem, como vocês, solteiros, podem cultivar uma vida que seja verdadeiramente boa? Deixe-me passar algumas ideias. Número 1. Dispose-se com Jesus Cristo pela graça do seu Espírito Santo. O noivado, em termos bíblicos, era algo parecido com o noivado hoje, só que ainda mais forte. Se você fosse noivo de alguém e rompesse esse relacionamento, você realmente teria que ir e se divorciar. Era quase como um casamento, mas não era um casamento consumado. Desposar-se com Jesus Cristo. A outra palavra bíblica que é sinônimo de noivado na King James é esposada, esposa com Cristo. Veja, Deus, o Filho encarnado, é o personagem principal da maior história de amor já contada. Ele não arriscou a vida para resgatar uma noiva linda que o amava, muito menos maravilhosa. Ele entregou sua vida para redimir seus horríveis inimigos que o odiavam e os transformou na noiva mais gloriosa já conhecida. E somos você e eu por natureza. Pecadores dignos do inferno. Veja, se você tem Cristo, no final das contas você nunca estará sozinho. Nunca será abandonado. Nunca será um não amado. Nunca será rejeitado. Ele amou você com amor eterno. Jeremias 31. Nada pode separar você desse amor. Romanos 8. Mas aproxime-se de Jesus Cristo. É a única maneira de viver uma vida boa. Em segundo lugar, fuja dos vícios da solteirice mundana. Poderíamos pensar aqui, em primeiro lugar, na imoralidade sexual. E é compreensível que sim. Homens e mulheres solteiros, bem como homens e mulheres casados, podem enfrentar muitas armadilhas sexuais. Mas na vida de solteiro, algumas dessas armadilhas são ainda mais intensas. Uma delas, claro, nos nossos dias, uma das mais desagradáveis é a atração magnética da pornografia, que promete liberdade e prazeres, mas proporciona escravização, vício e morte. Fuja de qualquer aparência pornográfica. Fuja daquele clique no computador que vai te levar a sites que talvez não sejam explicitamente pornográficos, mas que sejam limítrofes. Fique o mais longe possível desse mal e mantenha-se o mais puro possível pela graça de Deus. Mas há outro vício que pode atormentar os solteiros, talvez mais sutil, mas não menos perigoso. Ou seja, uma vida apenas para viver para si mesmo, sem as responsabilidades de servir ao cônjuge e de se cuidar dos filhos. É fácil cair, especialmente com o passar dos anos, no modo de pensar que a vida é sobre mim, quando a vida nunca foi planejada para ser sobre você. Paulo diz: Cristo morreu para que os que viveram não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, seja solteiro ou casado, a vida não se trata de pertencer a mim mesmo, mas de pertencer a Jesus Cristo. É tudo sobre Ele.
E essa é a única maneira de viver uma vida boa. Você não pertence a si mesmo, mas foi comprado por um preço, diz Paulo, 1 Coríntios 6. Portanto, fuja de usar o que Deus te deu, seja seu corpo, sua mente, sua vontade, suas habilidades, sua riqueza, seus amigos, sua fama, como meio de obter glória para si, prazer para si, facilidade para você. Todas as coisas egoístas que o antepassado da igreja Agostinho chamou de caldeirão de amores profanos. Agostinho confessou em suas famosas confissões: vivo em um mundo que é um caldeirão de amores profanos, que não amo mais, mas amei amar. Procurei algo para amar porque estava apaixonado por amar, em vez de realmente amar. Veja, Agostinho concluiu que, em última análise, tudo era amor próprio, que então, se não for satisfeito, leva à autopiedade. Em vez disso, vocês querem saber o que Calvino disse? Esta é uma citação famosa de Calvino, uma frase poderosa. Não somos de nós mesmos. Portanto, não deixemos que nossa razão nem nossa vontade influenciem nossos planos e ações. Nós não somos de nós mesmos. Portanto, não façamos nosso alvo à busca daquelas coisas que nos sejam agradáveis. Nós não somos de nós mesmos. Portanto, até onde nos é possível, esqueçamos-nos e as coisas que são nossas. Por outro lado, somos de Deus. Isso é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Portanto, vivemos para Ele e morramos por Ele. Por outro lado, somos de Deus. Portanto, que a sua sabedoria e vontade presidam sobre tudo que é nosso. Nós somos de Deus. A Ele, como único legítimo alvo, sejam dirigidas nossas vidas em todos os seus aspectos. Você quer viver uma vida boa? Seja centrado na Trindade e não egocêntrico. Diga com Samuel Rutherford, e que você também experimente isso: não sei qual pessoa divina eu mais amo, mas isso eu sei: eu amo cada um deles, e eu preciso de todos eles, e quero refletir a glória deles em minha vida. Essa é a sua vida, essa é a sua paixão. Esse é o seu objetivo se você está vivendo uma vida boa. E 3, que glorifica a Deus. Considere Cristo, não o casamento. Cristo, não o casamento, é a sua conclusão. Seu alvo final. Nossa cultura excessivamente sexualizada insiste que sem atividade sexual a pessoa está incompleta. A subcultura evangélica modifica ligeiramente esse pensamento para dizer que sem casamento uma pessoa é incompleta. Apenas metade de uma pessoa. Mas o casamento nunca pode completar ninguém. Nunca afirmou fazer isso. Nem nada neste mundo pode. Embora os homens façam ídolos de tudo o que é desejável. Calvino nos lembrou que deveríamos formar uma estimativa diferente do que consiste a felicidade daquela formada pelo mundo. A verdadeira alegria é viver Cristo. Paulo disse: para mim viver é Cristo. E o morrer é lucro. Lucro porque estou em Cristo. Entende? Como você vive Cristo? Bem, 4 pensamentos rápidos. Você está ligado a Cristo. Isso é o que chamamos de justificação. Você está em união sagrada com Ele. Pela fé. Justificado pela fé. Esse é o número 1. Número 2. Você encontra a sua vida em Cristo. Essa é a sua santificação. Você vive dele. Você procura conhecê-lo melhor o tempo todo. Número 3. Você ama, você tem amor por Cristo. Seu amor é o que faz você funcionar. O amor dele é a sua vida, é o seu batimento cardíaco. Você o ama porque ele te amou primeiro. E número 4, semelhança com Cristo. Você quer ser cada vez mais semelhante a ele. Deixe-me adicionar um 5º por precaução: saudade de Cristo. Você deseja estar com Ele para sempre. Veja, quando você vive Cristo, você está ligado a Ele, sua vida está nele, você o ama, você cresce em semelhança com Ele e anseia por Ele. Isso é viver uma vida boa. Paulo diz que você é completo em Cristo, não no casamento terreno. Você é completo nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Somente a plenitude de Deus em Cristo pode preenchê-lo completamente. E só em Cristo a plenitude de Deus chega até nós de forma
plenamente humana, através do Filho de Deus encarnado. Portanto, enquanto você deseja um cônjuge piedoso, que é um bom desejo, você deve ter ainda mais fome e sede de Cristo, para conhecê-lo melhor, para se aprofundar em seus ofícios de profeta, sacerdote e rei, sua pessoa, sua natureza, tudo quem ele é. Procure conhecê-lo melhor, procure se apaixonar mais por Jesus Cristo. Leia as cartas de Samuel Rutherford. É um dos livros mais centrados em Cristo que já li na minha vida. Guardei-o na minha mesa de cabeceira durante 20 anos. Sempre que eu caía ou sempre que sentia que estava me intrometendo demais, eu simplesmente o pegava. E ele me atraía como um imã de volta a Cristo. Tudo é sobre Cristo em Rutherford. Rutherford disse: minhas duas maiores alegrias na vida são conhecer a Cristo e pregar a Cristo. Ele disse isso: se houvesse 1000 céus empilhados uns sobre os outros, meu Senhor Jesus Cristo seria a peça central de todos eles. E disse mais: estar no céu sem Cristo seria um inferno para mim. Estar no inferno com Cristo seria o paraíso para mim. Não ache isso um exagero, mas entenda o que quero dizer. Entenda a ideia. Cristo é o meu céu. Cristo é a minha alegria. Entende? Cristo é tudo para mim. Deixe sua maior tristeza ser que você ainda não pode ver a glória aberta de seu Salvador face a face. E deixe o seu desejo mais forte ser habitar para sempre com Ele, contemplando sua beleza. É assim que se vive uma vida boa. Deus é glorificado em uma vida boa. Em segundo lugar, na prática, como faço para viver uma vida piedosa? Vida produtiva. Vida produtiva. Bem, algumas reflexões aqui. Número 1. Use bem a sua liberdade. Use bem a sua liberdade para Cristo e seu reino. Use bem os seus talentos para servir ao Senhor e para avançar o seu reino. Não tente simplesmente acumular coisas, ou riquezas, ou abundância de lazer, mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A verdadeira liberdade nasce da obediência, da santidade, e não da autoindulgência. Número 2. Evite expectativas irrealistas. Evite expectativas irrealistas sobre seus recursos e os seus serviços. Algumas pessoas pensam que os solteiros têm todo o tempo do mundo disponível e eles deveriam ser voluntários em tudo na igreja. E que eles esquecem, é claro, que os solteiros devem fazer tudo o que um casal normalmente dividiria entre os dois. Então, você deve trabalhar para se sustentar, você limpa sua própria casa ou local onde mora, você faz suas próprias refeições, você gerencia suas próprias finanças, paga suas próprias contas, faz os reparos em sua própria casa, no seu carro e assim por diante. Ou talvez você mora com seus pais e esteja ocupado estudando para conseguir um diploma. Portanto, faça uma avaliação realista, uma avaliação humilde e realista do que você pode fazer e não permita que outras pessoas o comprometam além dos seus limites. Não permita que eles pressionem você para dizer sim só porque você está solteiro. Você precisa aprender a dizer não ao buscar equilibrar sua vida entre todas as suas responsabilidades. Número 3. Sirva a família que Deus te deu. Sirva a família que Deus te deu. Deus é soberano em todos os seus caminhos. Até aqui, Ele não quis te conceder uma esposa. Ou talvez você tenha se casado e sua esposa tenha morrido. E você esteja aqui como uma viúva ou viúvo. Isso também pode acontecer, mas veja bem, o que você precisa entender em todas as provações da vida é que nós temos uma família. Nós temos uma família quando somos cristãos. Pertencemos a uma família terrena. Você tem alguns parentes, não tem? De uma forma natural. Mas você também pertence à família de Deus, a maior família do planeta. E você está viajando para uma família, uma eternidade de milhões e milhões e milhões. Preguei uma vez na igreja do Spurgeon, em Londres. Uma
jovem veio até mim, estava muito emocionada diante de mim e disse: sabe, meus pais já morreram, sou solteira, sou órfão, sou filha única, não tenho irmãos e irmãs, só tenho um tio que é alcoólatra e mora na Austrália. Não tenho família aqui na Terra e sinto pena de mim mesma. Mas ela disse: hoje, percebi pela primeira vez, enquanto você pregava, que na verdade pertenço à maior família do mundo. Portanto, sirva a família cristã que Deus te deu, mas sirva também a sua família direta. Você tem sobrinhas, você tem sobrinhos. Que grande alegria você pode sentir em servi-los. Honre seu pai e a sua mãe. Não subestime o profundo impacto que você pode ter sobre seus parentes biológicos, especialmente quando você é jovem. E não se esqueça do dom da oração, de orar por sua família direta, de orar pela família cristã. Vocês têm oportunidades maravilhosas de serem intercessores de suas famílias em ambos os níveis. Todos nós podemos esquecer o valor disso. Certa vez eu estava no hospital visitando um de meus mentoreados. Ela é uma senhora batalhadora, meiga, muito temente a Deus. E ela já saiu do hospital 30, 40 vezes. E então somos muito familiarizados um com o outro, ela é muito aberta e honesta comigo. Ela é como uma mãe, de certa forma. Ela tem 94 anos, eu acho agora. E uma vez eu estava visitando-a e ela estava com muita dor. Orei sinceramente por ela. E quando eu disse amém, vi seu rosto fazer uma careta de dor e eu disse: sinto muito. Eu gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer por você. Ela disse: pastor, vou repreendê-lo. Deus, me repreender? Acabei de orar por você. E ela disse: você acabou de fazer algo por mim que é mais importante do que qualquer médico terreno poderia fazer. Você ergueu o meu nome ao nosso Pai que está nos céus. Que amigo você pode ser para sua família terrena, a família cristã, quando ora por eles. John Newton disse: meus melhores amigos neste mundo são aqueles que exaltam meu inútil nome aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu me sinto da mesma forma. Quando sei que as pessoas estão orando genuinamente por mim diariamente, considero-os meus melhores amigos. Que presente de Deus! Agora também é possível, claro, que você seja solteiro, mas tenha filhos. Existem poucos chamados mais difíceis do que ser pai solteiro. Mas lembre-se, você pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o fortalece. Ele permitirá que você sirva seus filhos. E um dia você olhará para trás e dirá: não sei como consegui passar esses anos, mas sei que não teria conseguido sem Jesus. Você não é apenas um sobrevivente, você é um vencedor quando é cristão. Em todas as áreas da vida, Cristo trabalhará para torná-lo completo. Portanto, não pretenda ser um super pai que faz tudo, mas procure ser um pai amoroso, que faz fielmente o que é mais importante para os seus filhos. E convide outras pessoas para assumirem um papel. Temos uma jovem viúva em nossa congregação, seu marido morreu em um acidente de carro. Várias crianças. E ela se voltou para a congregação. Ela rogou por figuras paternas, especialmente para os seus filhos, irmãos mais velhos, por assim dizer. Veja se você consegue entrar em contato com alguém assim. Ou, se você estiver nessa posição, poderá encontrar outras pessoas que possam alcançar seus filhos dessa maneira. Procure levar uma vida produtiva. Você pode preencher aqui outras coisas que a providência enviará para você. Mas leve uma vida produtiva que glorifique a Deus. Quando você procura coisas para fazer que possam glorificar a Deus, quando esse é realmente o seu modo de vida intencional, sempre haverá mais coisas do que você pode fazer. Então, a terceira área de conselhos práticos para uma vida que glorifica a Deus não é apenas viver uma vida boa e produtiva, mas uma vida de solteiro que glorifique a Deus presentemente. Enfatizo a palavra presente aqui. Algumas reflexões agora.
Primeiro, aceite já as aflições temporárias da vida de solteiro sobre essa submissão. Seja o que for que Deus tenha para o seu futuro. Seja o que for que Deus tenha para o seu amanhã. O cronograma dele para você agora é o celibato. Então, aceite a dor. Aceite o cronograma de treinamento do seu Pai Celestial, enquanto Ele te guia em seus caminhos. Hebreus 12:11 coloca dessa forma: toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido o quê? Por ela exercitados. Exercitado no grego é ginásio, do qual obtemos academia, e se refere a um esporte muito parecido com o boxe, onde você tem o sparring nos tempos gregos, e o sparring olha para qualquer ponto do seu corpo que tenha um pouco de flacidez e ele soca essa parte. E nesse esporte você nunca seria bom se fugisse desse sparring, se fugisse para o ginásio e seguisse seu próprio caminho. E Deus está nos dizendo que nós precisamos abraçar suas aflições soberanamente ordenadas, permitir que Ele nos surre, por assim dizer, para nos firmar e nos preparar para sermos mais úteis em seu reino. Portanto, não fuja do ginásio de Deus. Em vez disso, receba a dor como uma dádiva dele. Confie que ela não durará para sempre e que levará a um peso eterno de glória ainda maior, como Paulo aborda em 2 Coríntios 4. Número 2, mesmo ao abraçar essa dor, não tenha medo ou vergonha de buscar o casamento. Não tenha medo ou vergonha de buscar o casamento. É a boa criação de Deus. Não há nada de errado em persegui-lo ativamente. Agora, isso significa que se você deseja se casar, é prudente colocar-se em situações em que você possa conhecer cristãos piedosos do sexo oposto e desenvolver amizades saudáveis, sem riscos e não sexuais com eles, esperando no Senhor por orientação futura. Assim como a submissão de uma esposa ao marido não a torna passiva, uma mulher solteira não precisa ser passiva em relação a homens solteiros, mesmo que um homem deva tomar a iniciativa. Mas uma mulher pode encorajar um potencial pretendente piedoso de uma forma bíblica edificante. Não há nada de carnal ou vergonhoso em homens e mulheres que buscam o casamento. É bom, é natural. É até necessário para a continuação da raça humana e para a perpetuação da igreja nas gerações futuras. E terceiro, considere o estado de solteiro intencional para servir o reino de Deus. Quando você está solteiro há vários anos, você diz que está chegando aos 20 anos e, obviamente, você se pergunta, é isso em algum momento, não é? É esta vontade de Deus que eu viva uma vida de solteiro? Jesus usa aqui uma imagem surpreendente, um tanto surpreendente de eunucos, falando de pessoas que escolhem um estilo de vida de celibato por causa do reino dos céus. Os eunucos eram homens dedicados ao serviço de um rei. Portanto, a imagem aqui não é apenas de celibato, mas de celibato voluntário para servir a Deus e avançar o seu reino. Bem, acredito que esse não será o destino da maioria de vocês, mas Deus, Ele pode chamar certas pessoas para esse tipo de chamado. David Brainerd foi um deles. Ele disse, eu não me importava onde ou como eu morava, quais dificuldades eu passava, para poder simplesmente ganhar almas para Cristo. Ele disse que essa era toda a sua paixão na vida. Então, embora ele estivesse se sentindo atraído pela filha de Edward, e talvez isso mudasse em um período diferente de sua vida, porém isso nunca aconteceu. Mas, veja, naquele ponto de sua vida, ele estava vivendo intencionalmente como um eunuco, pelo bem do eunuco, quando tinha 20 e poucos anos. Agora, isso pode mudar. Mas este é um chamado único para aqueles que não lutam contra o pecado sexual. Paulo diz que é melhor casar-se do que abrasar. Então, se você acha que as frustrações sexuais
são bastante intensas e você está inflamado pelo desejo sexual intenso, veja bem, então você não foi chamado para ser um eunuco, você é chamado para continuar esperando em Deus por um cônjuge que glorifica a Deus. O casamento, diz Paulo, é o meio comum de Deus proteger as pessoas da fornicação. Portanto, não há nada de errado em usar os meios naturais que Deus fornece. Número 4. Permaneça aberto ao casamento durante toda a vida. Tenha cuidado ao passar dos 30 e talvez até dos 40 e não for casado. Tome cuidado para não dizer, bem, vou fazer um voto de ser eunuco e negar a mim mesmo. Não faça. Não faça votos. Você não sabe como Deus irá guiá-lo. Houve pessoas que se casaram pela primeira vez e tiveram casamentos tementes a Deus. Pensem em John Murray, o grande professor de Westminster. Acho que ele tinha 67 anos quando se casou pela primeira vez, teve seu primeiro e único filho aos 69 anos. Sua esposa estava na casa dos 30 anos. E eles tiveram um casamento maravilhoso por vários anos. Então você nunca sabe o que Deus vai fazer. Já foi mencionado que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Portanto, mantenha uma postura de abertura ao casamento como um possível presente de Deus, sem ansiar por ele de tal forma que estrague o resto da sua vida de utilidade para o Senhor. Finalmente, alguns conselhos práticos, não apenas agora, para viver uma vida boa que glorifique a Deus, uma vida prática que glorifique a Deus, e uma vida de solteiro, atualmente que glorifique a Deus, mas uma vida prática e eterna que glorifique a Deus. Vida eterna. Vida eterna. Apenas 2 pensamentos finais. Número 1. Lembre-se de que o casamento não é o estado final de ninguém. Todos os nossos casamentos serão dissolvidos pela morte ou pela volta do Senhor. Isso não significa que no céu não nos reconheceremos. Obviamente iremos. Mas não seremos mais casados com um indivíduo, porque seremos casados com Jesus. E no céu, marido e mulher que estão próximos nessa vida, sim, eles se conhecerão. E sim, o casamento deles será melhor do que nunca sem estarem no casamento terreno. Porque o relacionamento deles, devo dizer que o relacionamento deles será melhor do que nunca, porque ambos estarão inteiramente centrados no Senhor Jesus Cristo. E nossos melhores relacionamentos na terra são aqueles que são mais centrados em Cristo. Veja, no céu, tudo de bom nesta vida será melhor lá. E qualquer coisa ruim nesta vida desaparecerá. E tudo será melhor na glória. Certa vez, um homem veio até mim e disse, vou sentir muita falta da minha esposa no céu. Eu disse, não, você não vai sentir falta dela. Vocês dois estarão tão focados em Jesus. Você vai amá-la melhor, você a amará com amor perfeito. O céu é um mundo de amor perfeito. Amor absolutamente perfeito. Então lembre-se, o casamento terreno não é o estado final de ninguém. E finalmente, viva com esperança. Viva com esperança, número 2. Não do casamento, mas da glória de Deus. Embora não haja nada de errado em desejar sinceramente casar-se, não coloque sua esperança é eterna, em um cônjuge. O melhor dos cônjuges é limitado, pecaminoso e mortal. Quando falo com casais enquanto realizo suas cerimônias de casamento, sempre coloco isso em algum lugar, de alguma forma, no texto que estou expondo. Eu sempre digo a eles, lembre-se que hoje vocês vão se casar com um pecador. Algumas pessoas sem igreja muitas vezes ficam boquiabertas com isso, mas não há mais ninguém com quem se casar neste mundo, a não ser um pecador. Portanto, não espere muito do casamento terreno, mas coloque toda a sua esperança na glória de Deus nesse casamento celestial. Veja, qualquer que seja a vontade de Deus para você, seja casamento ou estar solteiro, é um meio de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. O seu melhor dia não será o dia do seu casamento aqui na terra, mas será o dia oficial do casamento no céu, quando você entrar para estar com o Senhor Jesus face a face e vê-lo como Ele é. Não há dia melhor do que esse. E então aprenda a viver para esse dia.
Aprenda a dizer com o salmista: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Então mantenha a mão no arado e viva soli Deo glória. Somente para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Grande Deus do céu, pedimos tua bênção neste momento juntos e nas perguntas e respostas que seguirão. E oramos, Senhor, para que trabalhes poderosamente em cada um dos corações destes queridos jovens e adultos, um pouco mais velhos. Oramos para que cada um e todos nós possamos viver para a tua glória, seja casado ou solteiro. E ajude-nos a fazer isso, a encontrar em Cristo a nossa maior alegria, o nosso propósito supremo e o nosso primeiro amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.